Olá, pessoal. Hoje daremos início ao nosso seminário da disciplina de Fisiologia Vegetal, da docente doutora Daniela, com os discentes Juan Pablo, Maria Eduarda e eu, Moisés Cavalcante. Nós ficamos com o tema uva e o ácido abscísico. E nosso artigo que nós vamos apresentar é sobre o ácido abscísico aumenta a tolerância ao estresse alcalino em videiras, perfil fisiológico e transcricional. Aí aqui temos a revista que nós procuramos o artigo em Scientia Horticulae. Bom, dando continuidade, o artigo trata da videira Cabernet Sauvignon, que é uma videira bastante tradicional. E falando em videiras, as videiras são amplamente cultivadas em todo o mundo, com uma produção anual de cerca de 7,9 milhões de hectares. É uma cultura bastante famosa. E ela tem sua importância econômica, tanto em vinhos que são utilizados em bar e restaurante, principalmente ali pelos italianos, que adoram degustar um bom vinho. Sucos também, consumo in natura, tanto consumindo a uva, ou utilizando também em receitas, como uva passas, que é bastante utilizada ali no eventos de Natal. Ela é bastante famosa. E temos também os problemas globais, que o que é? A salinização e alcalinização dos solos, que isso causa o estresse osmótico, o aumento do pH e a toxicidade iônica. A salinização e a alcalinização do solo impactam profundamente no crescimento e desenvolvimento das videiras, assim resultando em uma redução de rendimento e alterações de qualidade das videiras, que acaba reduzindo drasticamente a qualidade dessas videiras e as produções. E também, o que afeta muito é no pH elevado do solo. E danifica também o tecido radicular, assim impedindo a função fisiológica normal das células radiculares e mineraliza a matéria orgânica, que é onde o pH está muito ácido, muito alto, onde nesses casos o pH fica acima de 8 e acaba ficando muito ocorrendo a alcalinização. Temos o efeito do estresse alcalino, que isso pode causar o quê? A queda na fotossíntese, na clorose, danos às raízes e o aumento do ROS, que são espécies reativas de oxigênios. E aqui temos um gráfico, coloquei aqui um gráfico, que ele mostra como o pH do solo afeta a disponibilidade dos nutrientes para as videiras. E aqui também mostra que a faixa ideal para o cultivo das videiras é entre 6 e 6,5, onde a maioria dos nutrientes essenciais para a videira ela está aqui disponível. Não, mas isso não serve só para as videiras, isso aqui serve para todas as culturas. E agora vamos entrar no ácido abscísico. O ácido abscísico é um fito-hormônio chave na resposta a estresses ambientais. Ele também regula o fechamento estomático, o equilíbrio iônico, a atividade antioxidante e a expressão gênica. Estudo também indica que o ácido ele melhora a resistência ao estresse salino e ao estresse alcalino, que a aplicação desse ácido ele aumenta o conteúdo de clorofila, também acelera a recuperação do fotossistema 2, ele também mantém a estabilidade dos órgãos fotossintéticos e melhora a captura e a eficiência de conversão de energia luminosa das folhas. E temos o objetivo do artigo. O objetivo do artigo é avaliar como o ácido abscílico regula as respostas fisiológicas e moleculares da videira sobre estresse alcalino. Então, ao decorrer da apresentação, os outros componentes vão explicar como deu esse resultado, como deu esse ácido. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre a metodologia. O material vegetal utilizado foram as videiras, Cabernet Sauvignon. O local foi na estudo da Universidade Agrícola de Gansu, China. No delineamento foram utilizados 5 tratamentos. Cada 5 tratamentos possuía 10 plantas. E o experimento teve a duração de 15 dias.
O tratamento foram o controle, o estresse alcalino, mais fluoridona, mais estresse, o ácido abscísico, com 50 micromols, mais o estresse, o ácido abscísico com 100 micromols, mais o estresse. As variáveis analisadas foram troca gasosa, clorofila, antioxidantes, transcriptona, dentre outras. E as análises de estatística? Tem a ANOVA e o teste de Duquin. A ANOVA é a análise de variância, que ela compara todos os grupos de uma vez só para ver se a diferença estatística é relevante. O teste de Duquin ele consiste em ser um pós-teste que mostra quais grupos que se diferem entre si, caso a análise de variância indique alguma diferença. E esse 0,05 significa que a diferença são consideradas confiáveis, porque se a chance de ocorrer por acaso for menor que 5%. As expressões gênicas foram estimadas usando a métrica de fragmentos por quilobase de transcrito por milhão de fragmentos mapeados. De um lado são grupos de comparação, do outro, as abreviações. Estresse alcalino versus o controle. O controle, eles são plantas sem nenhum estresse ou sem nenhuma substância aplicada. O estresse alcalino é quando a planta é exposta a um ambiente com pH elevado. A fluoridona com estresse são quando as plantas recebem a fluoridona. O que é a fluoridona? É o inibidor da síntese de ácido abscísico. E foram submetidas aos estresse alcalino. O ácido abscísico mais 50 micromols mais o estresse alcalino, o que ele consiste? Ele consiste na aplicação de 50 micromols de ácido abscísico antes de ocorrer o estresse alcalino. O ácido abscísico de 100 micromols, com o estresse, ele consiste na mesma ideia, só que uma dose maior de ácido abscísico. Por exemplo, no primeiro foi 50 micromols, agora no segundo vai ser 100 micromols. Nesse primeiro, ocorre o estresse alcalino versus o controle, ou seja, a planta que foi colocada sem nenhum estresse ou sem nenhuma substância versus o estresse alcalino, que foi uma planta que foi exposta a um ambiente com pH bem mais elevado. Logo em seguida, foi utilizado 100 micromols de fluoridona mais o estresse alcalino versus só o estresse alcalino em si, que foi quando as plantas com 100 micromols de ácido abscísico junto com o estresse alcalino, versus só o estresse alcalino, quando as plantas foram expostas a um ambiente com pH mais elevado. Em seguida, teve os 50 micromols de ácido abscísico mais o estresse alcalino, versus só o estresse alcalino. E por último, foram 50 micromols do estresse alcalino versus a fluoridona versus 100 micromols da fluoridona mais o estresse alcalino. Bom, me chamo Juan Pablo e irei dar continuidade sobre o conteúdo ministrado pelos meus colegas. Entretanto, irei falar um pouco sobre os resultados e as discussões desse artigo. Partes bastante importantes, porque é onde a gente vai observar se houve interação significativa, se não houve, o que é que o ácido abscísico lhe trouxe, né, em comparação a essas videiras, ao estresse alcalino, e a gente vai entender um pouco sobre isso. Foi citado sobre a metodologia que essas videiras foram distribuídas em 5 tratamentos. Ou seja, o tratamento A, o tratamento controle, o tratamento B com estresse alcalino, o tratamento C com fluoridoma mais estresse alcalino e o tratamento D e o tratamento E com dosagem diferente do ácido abscísico, uma com 50 micromols e outra com 100, com o ácido abscísico mais o estresse alcalino. E eu trouxe para vocês algumas imagens do artigo, na verdade, e irei mostrar um pouco da diferença, o que é que houve, o que é que não houve, o que é que aconteceu, e durante a apresentação irei estar trazendo as principais diferenças. Foram comparadas várias situações, e agora eu vou mostrar para vocês
o que foi que ocorreu de diferente ou não. Bom, já observamos aqui o tratamento B em relação ao tratamento controle. O tratamento B ele é extremamente só com estresse alcalino. Ele, visualmente, a gente dá para observar que ele está com folhas murchas, folhas bastante com baixa clorofila, e em relação ao tratamento A, que é o tratamento controle, é o tratamento que a gente vai observar em relação a todos esses outros tratamentos. No caso também, o fenótipo da videira, a gente vai só observar a parte visual, como essas plantas estão e ficaram depois do tratamento. E aí, em relação ao tratamento C, que é o tratamento que tem a floridona mais o estresse alcalino, também está muito murchas essas folhas, ou seja, em relação ao controle, o tratamento B e o tratamento C, eles foram significativamente muito desprezados. Já em relação ao tratamento D e o tratamento E, que só muda a questão da dosagem, que eu comentei atrás, um é de 50 micromols e o outro é de 100 micromols, eles estão com folhas bem verdes, bem forte. Em relação ao tratamento A, tem poucas diferenças. E isso significa que o ácido abscísico, em relação ao fenotipo da videira, ou seja, algo que foi visual, ele já teve um controle bastante eficiente. Vamos falar agora um pouco sobre outra comparação que foi feita em relação aos parâmetros de troca gasosa. Aqui temos o PN, que é a taxa fotossintética líquida, temos o GS, a condúcia estomática também, temos a concentração intercelular de carbono e temos o TR, que é a taxa de transpiração. E o que foi que aconteceu? Saiu, no caso, comparando com letras minúsculas. Isso foi explicado lá na metodologia, que letras minúsculas diferem pelo teste de Duquem. Ou seja, a gente vai observar diferenças entre os tratamentos. O tratamento controle, ele sempre aqui, no caso do PN, que é a taxa fotossintética, ele manteve, sim, uma boa correspondência. Já o tratamento com estresse alcalino, ele teve uma baixa, ele diminuiu bastante em relação ao tratamento controle. E já o tratamento com fluoridona mais o estresse alcalino, ele diminuiu muito, diminuiu significativamente bastante. Já os tratamentos com o ABA e o tratamento, no caso o ABA com 50 e o ABA com 100 micromols mais o estresse alcalino, eles manteram uma faixa significativa e podem observar que eles não diferem significativamente em relação aos parâmetros de troca gasosa, no caso a taxa fotossintética e a condúcia estomática. E um pouco também podemos observar aqui a parte da concentração intercelular e a taxa de transpiração. Observando novamente o tratamento controle, manteve uma relação muito alta e significativa. Já o tratamento S, em relação à taxa de transpiração, deu uma diminuída bastante, e em relação à concentração intercelular também deu uma diminuída, mas manteve ali uma taxa significativa. Já o tratamento com a fluoridoma e o estresse alcalino teve uma baixa significativa da transpiração e uma concentração intercelular aumentou. Isso significa que, em relação à transpiração, não teve muita diferença em relação ao controle, mas já em relação à transpiração teve, viu? E os tratamentos com o ácido abscísico não teve uma diferença significativa. Foi menor, sim, que o tratamento controle, mas teve uma diferença menor. Manteve ali uma taxa na média. Bom, agora chegando na parte clorófila e de fotoproteção, né, a gente vai observar um pouco o que aconteceu também. Temos aqui, em relação ao tratamento controle, a clorofila, certo? E em relação ao tratamento do estresse alcalino, também teve uma queda bastante em relação ao tratamento controle. Mais ainda, ocorreu uma queda em relação à fluoridoma mais o estresse alcalino. E já em relação ao ácido abscísico, com as dosagens diferentes, ocorreu uma diminuição significativa, mas não diferiram significativamente, ficaram ali numa média. E já em relação ao FV, que é a parte de fotossíntese, fotossistemática 2, que é a parte da fotossíntese, né, lá da fotorrespiração, todos os parâmetros aqui, aliás, toda a fotoproteção teve uma média boa. Ou seja, em relação à fotoproteção, os ácidos abscísicos, eles sim obtiveram uma melhor, né, uma melhor desempenho em relação ao tratamento controle, mas todas as taxas, tanto do estresse alcalino até o ácido abscísico, teve uma taxa significativamente boa,
certo? Em relação à fotoproteção. Chegando aqui na parte do estresse oxidativo, né? E o MDA, que é o vazamento de eletrólitos, que é aqui a parte do, do sistema do estresse oxidativo. Já aqui a gente dá para observar que o estresse alcalino ele aumentou bastante em relação ao controle. E já em relação ao ácido abscísico, tanto a 50 e a 100 micromols, eles diminuíram. Ou seja, em relação ao RSO, que são moléculas de danos intercelular, teve uma significância bastante coerente. Já em relação aqui ao MDA, a fluorama aumentou bastante. Não teve diferença significativa tanto no MDA quanto no helicrólito, e o ácido abscísico também diminuiu bastante, tanto nas duas dosagens. Já em relação à homeostease iônica, que no caso é só para observar o equilíbrio entre as células ou qualquer organismo, no caso iônica porque tem a presença dos íons, tanto do sódio quanto do potássio, a gente pode observar que em relação ao potássio, né, a maioria foram significativamente alta, só em relação a fluorama mais o estresse que foi muito baixo, ali abaixo do controle, que é o que a gente está testando. Já em relação o ABA, né, não teve diferença significativa em relação ao potássio. Já em relação ao sódio, não teve diferença significativa, mas foi menor a taxa. E aqui do lado também mostra, no caso, em relação só à parte do potássio diretamente ligado com o cálcio, mostra o controle. Em relação aos ácidos abscísicos, foi significativamente muito melhor, mas sempre mantendo ali uma igualdade, não diferiram significativamente. Já chegando aqui na parte de conclusão, a gente entende, eu expliquei um pouco, trouxe poucos gráficos, porque não daria para explicar tudo, né? Mas a gente entende o quanto o ABA, né, ele foi significativo, ele foi importante nas videiras com o ácido abscísico, tanto na dosagem de 50 a 100, mais o estresse alcalino. Ou seja, temos uma conclusão que o ácido abscísico ele melhora a tolerância das videiras ao estresse alcalino, né? No caso, ao estresse a solos com pH muito altos, né? Atua regulando parâmetros fisiológicos e vias genéticas, né? Aplicações futuras, o uso de ABA ele é usado também para melhorar a produtividade em solos alcalinos, ou seja, é um artigo que visa isso, esse problema, ou seja, esses resultados com certeza vão ser significativos e vão atender a muitas demandas, porque teve muito resultado bom em relação ao ácido abscísico, né, na produtividade, tanto na produtividade, nos solos alcalinos, né, teve muita diferença. E algumas considerações finais são que esse estudo ele é muito inovador e vai ampliar o conhecimento sobre a fisiologia vegetal em condições de estresse. Ou seja, a videira, né, em condição ao estresse, teve uma solução. A gente viu que o ácido abscísico, né, ele ali concluiu bastante significativamente, ele teve muita importância. A gente vê, de acordo com lá da introdução até os resultados, que esse ácido ele teve um potencial muito grande, ele interferiu bastante. E a gente viu quanto ele é significativamente, assim, entre aspas, muito bom, né, para esse problema que é o estresse alcalino. E agradeço a todos que viram o vídeo. A gente finaliza por aqui. Temos aqui as nossas referências, né, de onde a gente retirou todas as informações. Eu agradeço a todos e muito obrigado. Qualquer dúvidas podem deixar aí nos comentários e aproveitem para deixar o like também, viu? Muito obrigado.